A palavra do Senhor nessa noite. Santo, santo és tu, ó Deus. Vamos abrir a Bíblia. Aleluia. Juízes capítulo 13. Isaías 55. 6. Isaías, livro do profeta, capítulo 55, no verso 6. Aleluia, Jesus. É o Antigo Testamento. Santíssimo e soberano Deus. 55 de Isaías, verso 6. Grande Deus, vamos à leitura 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glória ao nome de Jesus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Aleluia. Glória. O texto base da nossa leitura de hoje é o livro de Isaías, no capítulo 55, verso 6. E o que nós estamos hoje no nosso culto da mocidade, com a mocidade, e algumas coisas nós vamos ler, meditar na palavra, para entendermos o presente momento que nós estamos vivendo. Essa palavra que nós pregamos aqui nesse tempo, neste salão, nesta igreja, para que nós possamos entendê-la, é necessário com que a unção do Espírito Santo esteja em nosso meio. Mas essa palavra também, ela está sendo gravada. E depois vai ser compartilhada para o mundo inteiro. Ela vai ser levada aos 4 cantos da terra, através das redes sociais. E isso tem incomodado o inimigo. Isso tem feito com que o inimigo, quando nos vê, ele vem querer nos afrontar e querer fazer-nos desistir da nossa carreira. Porém, para nós, mais importa servir a Deus do que dar ouvidos aos homens. E muito menos nós daremos ouvidos ao espírito contrário, o espírito do mal, ao espírito do diabo, que provoca as pessoas para virem nos afrontar. Muitas pessoas aqui passam em frente ao nosso templo, nosso salão. E todas elas, quando nós podemos, convidamos para vir aqui. E algumas pessoas vêm
participam conosco. Pelo menos uma vez na vida elas vêm, sentam nessas cadeiras e ouvem a palavra. Outras que ainda não conhecem a palavra do Senhor, que ainda não tiveram experiência com o Espírito Santo, se fosse por elas, isso aqui seria um bar. Isso aqui seria um local de destruição. Um local para fazer as pessoas serem infelizes. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, nos chamou, nos trouxe para cá e nos deu a condição necessária para que nós estejamos orando, clamando, exaltando, bendizendo e glorificando o nome dele. Por isso nós podemos dizer: obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por nós termos esta oportunidade. Muitos, nos tempos de Cristo, procuraram e não encontraram o Mestre. Muitas pessoas hoje estão procurando e ainda não encontraram o Mestre. Mas graças a Deus que nos trouxe para esse local de adoração. O nosso culto de jovens hoje, nosso culto da mocidade hoje, ela vem nos trazendo algumas coisas, alguns ensinamentos, para que nós possamos guardá-los dentro da nossa vida, do nosso coração, e não desistir jamais da nossa fé. Nós vemos alguns exemplos que a Bíblia nos relata a respeito de algumas pessoas. Uma delas se chamava Sansão. E esse homem, ele nasce desde bebê, quando era criança. A Bíblia fala que ele seria um homem consagrado a Deus. Seria um nazireu. Durante o período da sua existência, em momento algum, ele poderia ter os seus cabelos cortados. Em momento algum, ele poderia comer um tipo de comida que não fosse aquela descrita na lei para que ele se alimentasse. Em momento algum da sua vida, ele poderia distanciar de Deus. Porque Deus o chamou para ser um representante dele aqui na terra, no tempo de Israel. E ali estava o tempo dos juízes. Os juízes foi um tempo intermediário antes dos reis. Depois a Bíblia vem registrar as passagens que aconteceram em 1º e 2º reis. Mas aqui no livro de Juízes, Sansão foi um dos que foi separado para esse ministério, para cuidar da nação israelita. Através dele, Deus faria operações de sinais, prodígios, milagres, maravilhas, algo tremendo. Porque quando alguém queria se aconselhar com Deus, quando alguém queria saber algo de Deus, ele era o que aconselharia as pessoas, ele seria o pastor daquele tempo. E a Bíblia relata que quando ele nasce com esse dom começa a fazer parte da vida dele, e quando criança, quando jovem, quando adolescente, e depois como adulto, esse dom o acompanha onde ele vai. Mas chegou um tempo na vida de Sansão que ele se achou demais. Talvez as pessoas hoje estão procurando algo para que elas possam ser reconhecidas, para que elas possam ser cumprimentadas na rua, serem aplaudidas por outras pessoas. E parece que esse era o caso de Sansão, porque Deus separou aquele homem para cuidar do povo. Porque havia inimigos, assim como existe hoje inimigos ao nosso derredor, seres invisíveis e espirituais, e muitas das vezes seres visíveis, como o nosso próprio parente, nosso próprio vizinho, nosso próprio companheiro de trabalho. Eu já tive experiências no trabalho que, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu seria
desrespeitado, seria humilhado, seria desfeito a minha pessoa. Mas Deus estava me usando de tal forma que as palavras que eu usava não dava ocasião para os adversários. E Sansão tinha que cuidar do povo, porque os filisteus estavam ali sempre apurreando, sempre tentando alguma coisa contra a nação. E Sansão não se prepara, não observa o seu chamado. E ele começa a praticar algumas atitudes, alguns atos, que ao invés de combater o inimigo, ele se aliou ao inimigo. É o maior erro da vida do ser humano, é quando ele dá brecha, quando ele abre um espaço grande, para que o inimigo entre na mente, no coração e dali tire a palavra. E em tirando a palavra, a pessoa volta ao estado natural. E muitas das vezes pior. Porque sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada. E Sansão, ao invés de combater o inimigo, ele se alia ao inimigo através de uma mulher chamada Dalila, que provavelmente fosse muito bonita, fosse uma mulher atraente, e além de atraente, uma mulher sedutora. Então Sansão, ele começa a brincar com o pecado, ele começa a brincar com as coisas erradas, e quando ele faz isso, a provocação dos filisteus era saber da onde vinha a sua força. Porque certamente Sansão, preparado para a guerra, além dos dons que Deus deu a ele, além do cargo que Deus deu a ele como juiz daquela nação, ele era um homem muito forte. Então, como os adversários não conseguiam vencer pela espada, eles foram pela astúcia. E aqui eu quero fazer um adendo. A igreja primitiva, quando começou na terra, os seus adversários eram o rei de Roma, o imperador de Roma, e dentro daquela nação israelita, um homem chamado Herodes. Esse homem que vivia perto da nação de Israel e junto com a igreja que estava se formando, ele começa a perseguir, ele começa a maltratar. E o imperador de Roma, eles começam a procurar os crentes para destruir através da morte. Porque eles acreditavam que matando um, matando 10, matando 100, matando 1000, a igreja não se cumpriria na terra. Isso, quanto mais eles lutavam contra a igreja, mais ela se fortalecia, mais ela crescia, mais ela se tornava objeto de praticidade existente sobre esta terra. Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Quem nos vir vai ver o brilho de Cristo, e quem nos ouvir vai comer a comida que mata a fome e a bebida que mata a sede. A igreja primitiva foi perseguida, foi lançado na cova dos leões, na grande arena do Coliseu. Muitas delas foram massacradas em algum momento, em alguma perseguição. E o que acontece hoje é que nós, como cristãos, estamos sendo enganados, estamos sendo ludibriados pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pela posição, por aquilo que parece ser uma coisa boa,
mas que ao invés de fazer nós nos aproximarmos de Deus, nos faz mais aproximar do pecado. E às vezes nós viemos à igreja num culto como hoje, domingo à noite, dia do Senhor, mas ao sairmos daqui, aqui dentro nós glorificamos, nós damos glória, nós damos aleluia, nós damos tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Nós usamos as palavras mais bonitas para adorar a Deus. Mas quando nós saímos daqui, parece que a Marta começa a tomar conta de nós. Ao invés da Maria tomar conta de nós, a Marta começa a tomar conta. A gente sai lá fora e a nossa vida lá fora é como a vida de um mundano, de um ímpio, de aquele que não conhece a palavra. Sansão fez assim. Ele começou a brincar com o seu dom. E certamente aquela mulher, instruída pelos seus, queria descobrir a força de Sansão. Certamente essa força ninguém tinha, só ele. E nessa paquera, e nesse ficar, e nesse beijar, nesse namoro, nesse flertar, ele pensava, bom, eu sou bonito e forte, e posso ter as mulheres que eu quiser. Mas ele se esqueceu que aquela mulher não era do povo de Deus. Então ela instiga ele, me conte o seu segredo, me conte de onde vem a sua força. E durante 3 vezes ele faz uma pegadinha com ela. Se você descobrir de onde vem a pergunta, a resposta à pergunta que eu te fizer, então eu vou te revelar o meu segredo. Porém, brincando com o pecado, brincando de ser crente, brincando de ser de Deus, o que ele faz? Ele mente, ele usa da artimanha do diabo. E quanto mais ele brincava com aquela mulher, mais ela se irritava, mas ela o desprezava dentro do seu coração. Mas para vencer a nação de Israel, ela precisava derrubar primeiro o cabeça. E chega numa ocasião em que ele se deixa levar, provavelmente pela bebida, que é o que destrói a vida de muitas pessoas. E quando ele perde a cabeça, perde o raciocínio, a mulher acaba por descobrir de onde vinha a sua força. Ninguém havia contado, mas o próprio Sansão entregou. E em ele sendo enganado por ele mesmo, pela concupiscência, pelo pensamento negativo, pela atitude contrária, ela descobre o seu segredo pela sua própria boca. E sabendo ela vai e fala aos adversários da nação. O segredo de Sansão, da sua força, está nos seus cabelos. Se nós cortarmos o cabelo, ele perde a força. Porque ele brincava tanto que nas cordas que o amarravam, muitas das vezes, tem o chamado nó de marinheiro, que é um nó super bem dado. Mas ele, com a sua força, ele arrebentava aquelas cordas. E quando ele se dá por conta, o seu cabelo estava tosado, estava cortado. E aí os inimigos vêm, os adversários vêm, o exército filisteu vem, e derruba e derrota a nação israelita. E quando ele se dá por conta que ele tenta se sair das correntes, porque eles o aprisionaram, já não consegue mais. A força da nossa fé, a força daquilo que nós temos para resistir ao diabo, para resistir ao pecado,
para resistir às coisas do mundo e às cobiças das coisas materiais. A força vem do Espírito Santo. A força vem da nossa oração. A força vem daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa fé. E a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ele se vê inválido e vendo os adversários destruindo a nação, ele tenta se libertar para ir socorrer. Porém, me falta forças. De tanto ele brincar com o pecado, de tanto ele brincar com as coisas erradas do mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Eles chegam e o ferem uma das coisas mais importantes dos 5 sentidos que nós temos, que são os olhos. Com esses olhos você vê o brilho das estrelas, a cor do arco-íris, as 7 cores do arco-íris. Com esses olhos você decifra as coisas que estão à sua frente. Mas quando uma pessoa cega, ela não consegue enxergar esse mundo. Ela só tem o tato. Lhe falta uma das coisas principais, que são os seus olhos, as suas vistas. A Bíblia diz que os nossos olhos, eles contemplam, eles veem, eles experimentam aquilo que é limpo, aquilo que é saudável. Com ele nós conseguimos ler a Bíblia Sagrada. Com esses olhos nós conseguimos ver as coisas e discerni-las espiritualmente falando. Nós podemos ver o caminho que nos leva para o lugar certo. E nós podemos ver o caminho que nos leva para o lado errado. E aí a gente escolhe. Sansão perde a sua força e depois perde a sua visão. E ele fica preso numa masmorra, numa cadeia. Por isso que não é importante nunca na nossa vida nós tomarmos a direção, o caminho de Deus e depois nós queremos voltar atrás. Não pode, não deve, porque o prejuízo é grande. Nós perdemos a razão da vida. Nós perdemos aquilo que o nosso cérebro, nossa consciência tem como arma para discernir e para separar aquilo do que é bom do que aquilo que é ruim. Nós saímos da cadeia, saímos da prisão e chegamos à liberdade em Cristo. E isso basta. Mas Sansão, ele estava preso, porque um dia ele esteve na igreja, porque um dia ele esteve no templo, porque um dia Deus foi lá e separou ele para ser pastor de ovelhas, para cuidar do rebanho e do povo de Deus, para cuidar da nação de Israel. E ele perdeu isso. Quando ele perde isso, o povo de Israel passa a ser um povo que perde as batalhas. Já não havia quem os defendesse, quem os liderasse, quem fizesse com que eles vencessem todas as guerras. Em ele estando naquela prisão, naquela cadeia, aí ele se lembra de Deus. Aí ele se lembra do seu chamado. Ele lembra que um dia Deus foi lá aonde a gente estava no mundo. Sem eira, sem beira, sem pai, sem mãe. E nos trouxe para o seu colo. Nos trouxe para as suas mãos. E nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Estávamos precisando. Que é o conhecimento da palavra. E ser mais que vencedor em Cristo Jesus.
Lá no mundo do pecado, as pessoas se lembram que existe Deus. Mas muitas delas dizem, bom, eu não tenho força, eu não tenho coragem. Eu sou como aquele filho que saiu pelo mundo e foi comer com os porcos. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite. Aquele que foi deixar a casa do seu pai para ir para o mundo, mesmo ele se lembrando que existia um lar para ele, que existia um lugar para ele, ele não se acovardou. Ele não procurou desculpa. Aquele pastor é muito ruim. Aquela irmã é muito complicada. Aquele irmão, eu não suporto ele. A pessoa se lembra de Deus. E o filho que abandonou o lar, a casa, a família, disse, se eu voltar, eu vou ser bem recebido. Mas eu não quero nem ser um filho mais, eu quero ser um empregado do meu pai. Mas quando ele chega, lhe é devolvido o anel, lhe é devolvido a sandália, lhe é devolvido a capa, lhe é devolvido o trono, lhe é devolvido tudo aquilo que ele recebeu de Deus na primeira ocasião. E ele é tratado como tal, filho de Deus. Sansão, lá naquela masmorra, ele conversa com Deus. Certamente ele estava debaixo de 7 cadeados. Se estourasse 1, 2, 3, ficaria mais difícil sair daquela prisão. Então ele, se lembrando de Deus, ele vai e pede uma audiência com os filisteus que ali se encontravam, a cúpula dos filisteus. E o que eles fizeram com ele foi expô-lo como uma vítima, como um encarcerado, como um perdedor. Lembre-se, com uma queixada, ele matou 1000 pessoas. Queixada de um burro, queixada de um jumento. Ele matou 1000 pessoas. Imagina a sua força na batalha. E quando ele é apresentado diante dos filisteus como um troféu, alguma coisa aconteceu lá dentro da prisão, aconteceu lá dentro da cadeia. O seu cabelo voltou a crescer. Porque certamente lá na cadeia ele se dobrava o seu joelho. E arrependido ele dizia, Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas basta uma palavra sua e a minha alma salvará. E quando ele vai sendo levado como troféu para ser exposto em praça pública, ele se pede para ser posicionado em um determinado lugar. Certamente ele conhecia antes aonde é que ele estava. E os filisteus não se apercebem da sua força, porque se esqueceram de onde vinha a sua força e deixaram o seu cabelo crescer de novo. Mas eu digo para você que isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus. Deus precisava restaurar a vida daquele homem e mostrar para os filisteus que ele sim era o autor de tudo. Que não era Dagon, que não era nenhum Deus que eles adoravam, que eles cultuavam, mas era o Deus Todo-Poderoso. Então eles se posicionam, Sansão, ao lado de 2 pilastras. E aquelas 2 pilastras eram o alicerce de um local onde eles se reuniam. Talvez o palácio,
talvez um teatro, talvez um lugar onde se ajuntava muita gente. E ele fala com o Senhor: meu Deus, me dá uma última chance na minha vida. Eu sei que durante muito tempo consegui cumprir o meu chamado, mas eu te peço uma nova chance. Eu te peço uma nova oportunidade. Que eu mostre a esses ímpios filisteus que o Senhor ainda é comigo. Então ele desata aquelas correntes. Ele quebra aquelas correntes. E ele se firma numa pilastra e na outra. E certamente ele, abraçando essas pilastras, com a força que ele tinha, ele consegue derrubá-las, destruí-las, fazer com que elas caiam, como caíram as Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. Se tornou ferro retorcido. E aquela pilastra vem ao chão. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão matou mais gente do que durante a sua vida toda. Ele morreu, mas morreu arrependido. Nós costumamos dizer que ele morreu salvo. E para nós, crianças, jovens, adolescentes e adultos, só interessa estar aqui, querendo um compromisso com o Senhor, querendo servir a Ele e viver na liberdade com que Ele nos dá. Para nós, interessa vivermos uma vida santificada, sabendo que se a morte vier nos buscar amanhã, ou se Jesus aparecer nos céus com grande glória e poder com seus santos anjos, para arrebatar a sua igreja, nós estaremos entre eles, salvos para ir para o céu. Não vamos dar oportunidade ao pecado na nossa vida. Não vamos dar oportunidade ao desânimo na fé na nossa vida. Não vamos perder a nossa comunhão com Deus. Por que eu digo isso? Porque o preço foi alto. Foi a morte do Filho de Deus. Você não foi comprado com 30 moedas de prata. Você não foi comprado com um saquetel de ouro. Você não foi comprado com dinheiro que se perde o valor. Não. Você foi comprado. Você está aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário naquele dia. E quando você olha para Ele, Ele olha para você como filho. E Ele diz para o Pai: perdoa Ele, porque Ele não sabe o que está fazendo. Mas a partir de hoje, Ele orienta: vai e não peques mais. Vai e não erres mais. Vai e seja testemunha do Evangelho. O melhor lugar para se estar hoje não é na praça 7 de setembro, não é na sorveteria, não é na churrascaria, não é no baile funk, não é no baile de forró, não é no show sertanejo. O melhor lugar para se estar hoje é aqui na presença de Deus, na casa dele. Enquanto nós estivermos aqui, nós nunca vamos perder. Enquanto nós estivermos aqui, nós sempre vamos vencer. Por isso nós podemos dizer: obrigado, Senhor. Glorificado seja Deus. Fiquemos de pé, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agradeçamos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Glorioso Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça, a tua misericórdia, faz parte das nossas vidas. Operando o Senhor, ninguém pode impedir, e agindo Deus, quem impedirá? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de todas as promessas. O Senhor disse um dia que cuidaria de nós como ninguém mais. Por isso, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, para te glorificar, para te adorar, para te bendizer e te exaltar. Continua conosco nessa batalha, continua conosco nessa luta, continua conosco nessa vida, Senhor. Porque sabemos que breve o Senhor estará aqui entre nós. E quando o Senhor vier para nos buscar, nós queremos estar limpos, queremos estar preparados, queremos estar estabelecidos na tua presença, Senhor, como alguém que não desprezou a palavra, mas fez de tudo para cumpri-la. Que a presença do teu Espírito Santo esteja comigo, esteja com essa pessoa que está aqui nessa noite e que esteja com todos os internautas que estão conosco pelas redes sociais. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz e poder nos dado a liberdade com que o Senhor nos libertou. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.